respeito de 9 dons que estão lá relacionados, elencados, por meio dos escritos do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto. Em 1 Coríntios capítulo 12, tem lá mencionado 9 dons. Dentre eles, um dos dons que nos chama bastante atenção, que é narrado lá, escrito lá, e traduzido para a Bíblia em português como sendo variedade de línguas. E o outro, subsequente, que está ligado a esse, que é mencionado lá, o dom de interpretação de línguas. Pois bem, esse tema dos dons espirituais, é importante nós entendermos que quando a Bíblia fala de dons, ela tem algumas passagens bíblicas que tem assim, elencado dons. Não existem apenas dons espirituais, a Bíblia também fala de dons ministeriais, fala de dons de serviço. Temos algumas passagens, você que anota, você que é uma pessoa estudiosa e quer aprender mais, nós vamos ler rapidamente aqui para você poder conhecer sobre isso. Quando você ler Romanos 12, de 3 a 8, você vai encontrar um pouco mais a respeito de dons. Não necessariamente dons espirituais, mas lá está escrito a respeito de dons. Romanos 12, do versículo 3 até o versículo 8, menciona o seguinte, diz assim, ó: porque pela graça me foi dada, quem fala é Paulo, né? Romanos 12, versículo 3, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Está falando a respeito da profecia, que é um dom que é elencado também em 1 Coríntios 12. Agora surge um novo dom aqui. Se ministério, e aqui é serviço, tá? Dom para servir, dom para servir ao reino, à obra de Deus. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Aqui está ligado o dom do ensino, a figura daquele que é o mestre. A gente vai falar dele também nessa noite. Ou o que exorta, olha, o dom da exortação. Olha que coisa fantástica. O que exorta, faça-o com dedicação. Coisa linda, hein? Tem gente que tem dom para exortar. Arabadai. Aleluia. Às vezes a gente flui nesse dom aqui também. O que contribui com liberalidade, dom de contribuição, irmãos. Olha que coisa preciosa. Fizeram que tem aqui nessa noite esse dom aqui. Em nome de Jesus, são pessoas que elas estão antenadas às necessidades. Por exemplo, hoje a gente falou de necessidades. O pastor falou a respeito de necessidades que existem. As finanças da igreja estão comprometidas com aquilo que já está com os seus próprios desafios, mas existem outros que vão surgindo ao longo do caminho. Esse dom, ele está intimamente ligado às necessidades do reino, às necessidades daquilo que o Senhor quer fazer na terra, seja na igreja local ou a partir dela para o mundo como um todo. Então, o que contribui aqui, detalhe, não é a contribuição como a oferta de um crente. Entenda isso, aqui está sendo dado o nível de dom. Dom. Pastor, você já conheceu pessoas assim? Conheço pessoas assim. Conheço um irmão lá de Porto Alegre. Ele é exagerado, a Dai conhece ele muito bem, um pastor, um apóstolo lá de Porto Alegre. Ele é exagerado na sua liberalidade financeira. Ele dá, eu não sei nem de onde ele consegue tanto para poder dar. E nem a lógica explica o que ele consegue. Porque ele tem um princípio e um dom fluindo através da vida dele. Nem sei se ele sabe, talvez no céu saberá, o quão importante ele é para alguns ministérios, dentre eles o ministério da Cefam, o ministério do evangelista Reinhard Bonk. Acredito que ele não presuma, mas ele é o maior doador do Brasil. Ele é o maior doador do Brasil, mas acho que ele não sabe disso. E isso é um princípio operante na vida dele por causa de um dom. Ele é extremamente abençoador com esse dom de contribuição. Ele é liberal, ele é livre em relação ao Senhor. Então são pessoas, por exemplo, uma cruzada evangelística do evangelista Bonke, algumas custam em torno de $1 milhão. Cruzadas evangelísticas, isso seria em torno de quase R$ 4 milhões. Cruzadas que tocam
600 mil pessoas, 700 mil pessoas, é algo muito caro, tudo que envolve uma cruzada. Tem um pastor americano muito famoso, muito reconhecido, e ele, várias vezes, ele pagou, só ele, pagou uma cruzada inteira, assim. Então é violento. Pela lógica, você consegue entender que pessoas assim, elas são milionárias no Senhor. Passam dificuldades financeiras? Acredito que sim. Eu conheço esse pastor e eu considero as dificuldades que ele passa. Se ele soubesse que ele é o maior, eu nem sei. Isso algum dia chegará para ele. Mas ele é o maior doador. Eu conheço os desafios financeiros que ele tem diante da obra que Deus delegou para ele lá no estado do Rio Grande do Sul. Então, estou dando um exemplo de pessoas que estão extremamente liberais, extremamente prontas a fluir nesse dom. Obviamente, eu entendo. E se Deus tiver que abençoar uma pessoa, e vamos imaginar uma pessoa que é estilo represa, a água vem e para nela. E se tiver que abençoar, entre abençoar a represa e abençoar o rio, e pega a água e faz fluir e tocar em outros, Deus vai abençoar esse rio aqui. Que no caso é essa pessoa aqui com esse dom. Essa pessoa, o que Deus dá não fica só nela, preso, estocado, e água parada que dá dengue, zika e chikungunya, mas flui para a vida de muitas outras pessoas. O que preside com diligência. O que ele está dizendo é o seguinte: existe um dom para presidir, existe um dom para você liderar, presidir organizações, presidir equipes, presidir grupos, um dom de liderança, de gente, de gestão de pessoas, preside pessoas, faça isso com diligência, com quem exerce misericórdia com alegria, ou seja, existe um dom de misericórdia. Olha que coisa, pastor, mas isso tudo não pode fluir na vida de crentes? Pode, mas quando eu falo de dom, isso flui de forma exagerada, abundante, muito forte, muito grande. O fluxo daquilo que flui na vida de um crente normal, por ser cristão, não se compara com aquilo que flui na vida de uma pessoa que tem esse dom. Está dando para entender? Legal? Então Romanos 12 nos ajuda a entender um pouquinho a respeito disso. 1 Coríntios 12 a gente leu na semana passada, vamos ler um pouquinho agora Efésios 4, 7 a 12. Efésios 4, 7 a 12. Na semana passada, nós limos 1 Coríntios 12, lá dizia assim, que os dons são diversos, mas o mesmo é o Espírito. E lá falava assim, também as manifestações, e também as operações. Se a gente ficar pensando, o que significa isso? Pois bem, o que o apóstolo Paulo está falando em 1 Coríntios 12, ele está falando a respeito da operação ministerial. E é aquilo que ele vai explicar em Efésios capítulo 4, do 7 até o 12. Aqui são os dons ministeriais. Dons para a obra de pessoas que são separadas por Deus para poder cumprir com essa função. Então, a partir do versículo 7 do capítulo 4 de Efésios, diz assim: E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Está se referindo a Cristo Jesus. Tá? Quando ele então subiu aos céus, a ascensão de Jesus, ele libera o Espírito Santo. Quando ele libera o Espírito Santo, ele concede dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aqui está se referindo àquele momento onde Jesus morre e desce às regiões inferiores da terra e vence a morte ao terceiro dia. Tempo depois, ele sobe aos céus. Então está dando a referência daquele momento entre morte e ascensão de Cristo. Versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, são 5 dons ministeriais aqui, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Esses 5 dons, eles servem para quê? Versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, esses 5 dons ministeriais, o Senhor levanta para que através dessas pessoas, quem são elas? Os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres, para que a igreja seja abençoada, equipada, treinada, e que ela possa ser capacitada para servir ao Senhor. Então,
a obra de Deus não é para ficar restrita a essas cinco pessoas, mas essas 5 pessoas servem para poder municiar, capacitar, aperfeiçoar os irmãos, os santos, o povo de Deus, para desempenhar o serviço do Senhor. Quais são esses dons? O apóstolo, tá? Alguns traduzem como missionário. O apóstolo é aquele que tem a visão apostólica, a visão de alcance, a visão de extensão da obra de Deus. Esse é o apóstolo, ok? Normalmente o apóstolo, em função daquilo que ele faz, ele flui, pelo menos em algumas ocasiões, assim, vou dar um exemplo através da mão, que fica mais fácil de entender isso tudo, uma questão assim, é uma explicação mais didática. Então, assim como o dedão, né, ele consegue tocar os demais dedos, assim também o apóstolo, ele toca nos demais dedos também, ele toca nos outros ministérios. Então, ele em função da obra que ele desenvolve, o apóstolo tem vezes que ele vai ser utilizado como profeta, como evangelista, como pastor e como mestre. Não significa que ele é uma dessas coisas, significa que em função daquilo que ele foi chamado para fazer, ele toca esses demais ministérios. Esse é o apóstolo, ok? Nós temos um outro ministério, que é aquele que aponta a direção, aponta o caminho, às vezes aponta o pecado, às vezes aponta o erro, às vezes aquele que exorta, que consola, que corrige, que edifica. Esse é o ministério o ministério profético, né? Então, simbolizado pelo dedo do assim diz o Senhor, né? O profeta é aquele que, quando você não sabe, o Senhor o revela para poder direcionar o caminho. Aí esse é o caminho, seguir por ele. Então é alguém que sinaliza, indica. Nós temos, pela lógica da nossa mão, nós temos um dedo que é mais avantajado, é um dedo um pouquinho maior que os demais, que é o nosso dedo médio. Esse representa aqui na nossa explicação a obra, a função do evangelista, né? É aquele que chega primeiro, é aquele que toca aonde os demais não tocam, é aquele que fala com aqueles que os outros não falam, é aqueles que se colocam numa batalha, são os primeiros a batalhar contra o inimigo. Eles requerem a nossa atenção, nosso apoio, nossa ajuda. Afinal de contas, vivem uma batalha muito grande. Eles estão ali cara a cara contra o inimigo, cara a cara contra Satanás. Eles estão ali para poder saquear o inferno e povoar o céu. São pessoas que Deus usa para poder ganhar, para poder avançar a obra. São os evangelistas. Eles precisam muito do nosso suporte, porque eles são os primeiros a vencer, mas também podem ser os primeiros a serem abatidos, justamente porque eles estão na linha de frente de uma batalha espiritual. Nós temos aqueles que estão casados com a igreja, aqueles que estão com uma aliança de compromisso, né, e de vinculação, de pacto, e carregam no seu ministério essa característica de amar, de cuidar, de zelar, de viver intensamente em prol da igreja de Jesus de uma maneira geral, e que ela é conhecida de forma prática através das inúmeras igrejas locais. Então, para cada igreja local tem um pastor dedicado da parte de Deus, que é o anjo do Senhor para aquela igreja, é alguém com que Deus fala para poder cuidar e zelar da noiva, cuidar e zelar daquela com quem o Senhor tem um grande compromisso, e que ganhou, conquistou e a redimiu através da cruz. Então, não é à toa que a gente carrega nesse dedo aqui o anelzinho, simboliza para nós também aquele ministério que está diretamente ligado com a vida do pastoreio, com a vida do cuidado, com a vida do direcionamento, com a vida do envolvimento. Esse é o pastor, gente que cheira ovelha, gente que está ali convivendo dia a dia, de forma bem intensa, com toda a realidade do rebanho, ok? E nós temos um outro dom ministerial que parece menor, né? Parece assim, sem importância, sem relevância, mas ele tem a capacidade de ir em lugares onde os demais não vão, né? Quando você quer coçar algumas coisas, é esse que você utiliza, e aí você descobre que existia coisa que você nem sabia lá, e vai no profundo. É gente que pega um versículo e faz 30 mensagens, é gente que pega um versículo e consegue achar tanta coisa que você vê, meu Deus, que Bíblia que esse cara lê, que Bíblia que essa pessoa consegue ter, onde é que ela compra, e é um dom fluindo. É o dom de ensino, uma habilidade para trazer profundidade e ao mesmo tempo com uma capacidade de trazer conhecimento mesmo. Não é uma coisa que passa acima da cabeça das pessoas,
mas é algo que toca os corações, é algo que confronta, consola, exorta, faz tudo isso, mas com vias de ensino. Esse é o mestre, ok? Então nós temos aqui em Efésios 4:11 o registro desses que são os 5 dons ministeriais, ok? Além dessa relação, também tem uma citação, uma pequena citação sobre dons também, que está lá em 1 Pedro 4, 1 Pedro capítulo 4, versos 10 e 11. Aqui Pedro também cita algo em relação a isso. E diz assim, ó, 1 Pedro 4, 10 e 11. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Alguns estudiosos colocam também esses versículos elencados dentro da perspectiva da atuação de dons. O dom que envolve os dons vocálicos, os dons de expressão vocal e os dons que envolvem serviço. Então, isso tudo, a gente fez um pequeno e rápido mapeamento aqui para poder descobrir na Bíblia o que se fala a respeito de dons, tá? Dentro dessas passagens bíblicas que eu acabei de falar para vocês. Espero que você tenha anotado. Se você não anotou, não se preocupe, está sendo gravado, depois você pode se dedicar a estudar isso tudo que está sendo mencionado aqui. Ok? Há 2 semanas atrás, o Rubens fez perguntas importantíssimas em relação à questão das línguas estranhas. E a gente está aí caminhando em função de tentar explicar isso, de tentar responder essas questões. Pedi na semana passada para vocês, espero que vocês tenham feito isso, como que uma lição de casa para vocês lerem, e não apenas lerem, mas lerem com intenção de aprender, ou seja, estudarem 1 Coríntios capítulo 14, que é um clássico texto, um oráculo do Senhor a respeito de basicamente dons, 2 dons, que é o dom 3, ele envolve 3 ali, né, que é o dom da profecia, ele fala a respeito do dom de línguas, vamos assim chamar, e ele fala a respeito da interpretação de línguas. Vocês leram isso? Leram? Glória a Deus. 3 mãos se levantaram, 4 agora, aleluia. Opa, tinha mais gente. Muito bem. Eu acredito muito que muitas das explicações que nós poderíamos dar, você mesmo já concluiu muita coisa por meio da própria leitura. Uma leitura, assim, realmente detida, uma leitura preocupada, desejosa de extrair o que precisava. Mas você deve ter percebido algumas coisas que parece que precisam de uma explicação a mais. E eu não presumo que Deus ele estava querendo fazer com que o Paulo, quando escreveu, não se explicasse por si só. Eu só estou dizendo que, como o texto está, às vezes surgem algumas dúvidas. Dúvidas como, por exemplo, ele fala a respeito das línguas, ele fala assim, ó, ele fala, eu falo em línguas, ele diz, eu falo em línguas, e falo mais do que todos vocês juntos. Eu falo em línguas. Ele fala muito disso, ele deixa claro, eu falo em línguas. Aí depois ele fala assim, olha, mas quando eu vou ministrar a palavra, eu não falo em línguas. Quando eu vou ministrar a palavra, quando eu vou ensinar, pregar, exortar, quando eu vou corrigir, eu não falo em línguas com as pessoas. Ele explica, ele fala assim, ó, porque quem fala em línguas, fala a Deus, e não aos homens. Uau, aí começam as dúvidas. Por quê? Porque em 1 Coríntios 12, ele menciona que os dons espirituais ali, eles servem para a edificação do corpo de Cristo. Está comigo ainda? Ó, os dons espirituais de 1 Coríntios 12, todos eles servem para a edificação do corpo de Cristo. Legal? Muito bem. Ele está dizendo claramente. O que significa isso? Significa assim, ó, esse dom não me foi dado para que eu possa me abençoar, mas esse dom me foi dado para que eu possa abençoar o outro. E aí, desse modo, todo o corpo funciona e funciona muito bem. A unidade desses membros
é que faz com que o corpo seja saudável e funcione muito bem. Aí ele dá a lógica, né? Que Jesus é o cabeça do corpo e o corpo de Cristo tem muitos membros, dos mais diferentes formas e tamanhos e jeitos, mas todos são importantes. Alguns têm uma importância maior, outros nem tanto, mas todos são importantes. Todos cumprem o seu papel. Evidentemente ele está dizendo o seguinte: olha, tem alguns dons que em comparação com outros, tem alguns dons que são mais relevantes, são mais importantes. E em 1 Coríntios 14 ele explica que tem um dom que é mais importante que o dom de línguas. Ele fala que é o dom de profecia. Aí ele fala que aquele que profetiza fala aos homens. Aí ele fala assim: mas aquele que fala em línguas fala a Deus. Que coisa, hein? Como é que a gente faz isso? Aí ele fala assim, olha, aí ele explica, olha, então aquele que fala em línguas, ore para que possa interpretar o que está falando. Por quê? Aí ele explica, porque se tiver então a oração em línguas somado com a interpretação das línguas, você tem uma mensagem da parte de Deus para poder comunicar para as pessoas. E aí isso se equivale a uma palavra profética. É o que ele está querendo dizer. Então assim, ó, o dom superior dentre esses dons vocálicos, esses dons que envolvem a fala, profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas, o mais importante ele fala é esse. Ele fala procurar com zelo os melhores dons. Então ele está dizendo, ó, quer orar por alguma importância? Então, dentre os dons de fala, o mais importante é profetizar. Esse é o mais importante. Legal. Só que ele fala o seguinte, olha, o dom de línguas, aí ele começa a explicar um pouco a respeito das línguas, e aí começa um pouco de confusão. Ele fala o seguinte, olha, se aquele que fala a Deus, então fale a Deus e consigo mesmo. E já começa a explicar assim. Ele está dizendo o seguinte, olha, aquele que fala em línguas, ele não fala a mais ninguém. Não está dizendo, obviamente, que assim, ninguém pode ouvir. Porque aí já entra outra questão, então ninguém mais pode falar em línguas nunca. Pois bem, se ninguém nunca mais fala em línguas, nunca vai ter interpretação e nunca vai ter profecia por meio da união de línguas mais interpretação. É um outro equívoco também. O apóstolo Paulo não estava ali na igreja para poder falar, ninguém mais fala em nada e acabou os dons. Não, ele está dizendo, vamos organizar um negócio porque está uma bagunça. Está todo mundo operando em tudo e está entrando, aí ele fala, ele deixa claro, ele não está falando para crentes, ele está falando, está entrando o incrédulo, está entrando o indouto, está entrando o ignorante em relação às coisas de Deus, o que não é crente ainda, está em vista de conversão, ele está se escandalizando com tudo isso. Então ele fala, explica só, se eu vou falar, eu prefiro falar na língua materna, na língua local. Então com isso ele explica dom de línguas, algumas coisas que está começando a explicar. O que ele está querendo dizer? Que o dom de línguas, tá? Vamos falar assim, o dom de línguas, tem vários nomes para poder falar sobre isso. Orar no Espírito, orar na língua dos anjos, orar em línguas, variedade de línguas, línguas estranhas, são todas nomenclaturas bíblicas para a mesma coisa. Só que a gente vai entender que existem funções distintas, e existem tipos diferentes dessa mesma realidade. E aí se explica muita coisa daquilo que está na palavra de Deus. Pois bem, ele está mencionando ali, a respeito dessas línguas todas, deixa eu pegar aqui algumas referências para a gente poder mencionar. Quando eu falei, por exemplo, orar no Espírito, em Judas 1:20 fala assim, orar no Espírito. Quando eu falei língua dos anjos, em 1 Coríntios 13, versículo 1, quando ele fala a respeito do amor, ainda que eu tenha a língua, que eu ore, que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, nada serei. Ele está dizendo assim, que vale, o mais importante, na verdade, é que isso tudo seja feito com amor. Com amor. Se eu faço simplesmente pelo dom, sem o amor envolvido, isso não vale para o Senhor, isso não é importante, não permanece, não prevalece. Ele não está dizendo que não pode, mas ele está dizendo que na verdade o que importa é fazer isso tudo com amor. Então é outra nomenclatura bíblica para poder falar a respeito dessa outra linguagem que não é humana necessariamente. Também fala a variedade de línguas, está falando isso em 1 Coríntios 12, né? E aí surgem algumas questões como algumas perguntas que o Rubens fez, ele perguntou em relação ao conteúdo e em relação ao propósito. Em relação ao conteúdo, importante a gente entender um pouquinho a respeito disso. O que a gente ora quando ora em línguas? Bom, obviamente essas línguas, elas se mostram diferentes na própria Bíblia. Porque quando está lá escrito em Atos capítulo 2, com a descida do Espírito Santo, sobre aquelas pessoas que estavam lá,
primeiramente no cenáculo, depois estavam falando em novas línguas e anunciando as grandezas de Deus, a Bíblia se encarrega de dizer que aquilo causou uma grande estranheza. E qual era o motivo da estranheza? A estranheza era dos ouvintes. Por quê? Porque os ouvintes percebiam que eles estavam falando numa língua que eles não conheciam. A gente já começa a explicação em relação ao dom de línguas por aí. Eles estavam falando numa língua que eles não aprenderam. Eles estavam falando numa língua que eles não conheciam, que eles não sabiam, que eles não aprenderam em nenhum momento. Naquela ocasião, aí que tá, naquela ocasião, a língua serviu como um sinal para os incrédulos. Mas em 1 Coríntios 12, ela é dom para o corpo de Cristo. E agora, como é que você explica esse negócio? De novo, pastor, me explica de novo, não entendi. Em Atos 2, as línguas foi o modo que Deus operou para poder falar com 17 nações que estavam ali em Israel, em função da festa de Pentecostes. Certo? Atraíram eles. E no primeiro momento eles achavam que todos estavam bêbados. E eles começaram a se perguntar como que eles falam essa língua tão perfeita. E eles começam a dizer, mas não são eles incultos, eles não são pescadores, sim, homens simples, não são galileus. Eles começam a perceber que aquelas pessoas não tinham como saber tantas línguas de tantos povos da terra, senão de uma maneira espiritual. E quando que eles descobriram isso? Quando Pedro se levantou e falou assim, varões israelitas, não tenham medo. O que está acontecendo aqui foi profetizado em Joel capítulo 2, que nos últimos dias Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizariam, vossos velhos teriam sonhos, os jovens teriam visões, e Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne. E aquele que crê, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ali acontece conversão, mas antes disso, a Bíblia fala que ele chegou à conclusão, ele diz assim, nós estamos ouvindo das grandezas de Deus na nossa própria língua. Isso tem Atos 2. Ali foi um sinal que acompanha aqueles que creem, em meu nome falarão em novas línguas. Olha que coisa louca. Teve interpretação ali, pastor? Não teve interpretação. O que eles falaram então? Naquela ocasião, eles falaram numa língua humana, mas que eles nunca aprenderam. Deu para entender? É como se eu falasse húngaro com vocês. É como se eu falasse ucraniano. Uma coisa é falar espanhol, eu sei. Outra coisa é falar um pouco de inglês, eu posso saber. Agora falar búlgaro com vocês, eu não sei. Eu falar hindi com vocês, a língua da Índia, eu não sei. Se eu falar, sei lá, qualquer outra língua da terra, que não seja essas mais comuns, eu não tenho a menor lógica daquilo que eu estou falando. Falar japonês, não sei. Tenta imaginar então, na base do fluir do Senhor, do fluir de Deus, eles estão falando, mas essas palavras estão sendo criadas pelo Espírito Santo de Deus, em prol de converter e falar de forma específica ao coração de gente de outros povos. Pastor, isso já aconteceu em outras ocasiões na terra? Várias. Como que costuma acontecer? Dentro de contexto de cidades cosmopolitas, com ministérios cheios do Espírito Santo que fazem evangelismo nas ruas. Eles vão para as ruas, e em determinado momento eles começam a orar. E não é uma, nem duas, nem poucas vezes, mas muitas, que de repente pessoas chegam e falam, meu Deus, onde se aprendeu a falar tão bem a minha língua? E aí a pessoa fala em inglês, ou na língua padrão daquele contexto, eu não sei o que eu estou orando, eu não sei o que eu estou falando. E a pessoa então fala, você acabou de falar isso. Aí você percebe então que naquele exato momento, a operação foi toda em função do incrédulo. Então foi usado em função da conversão de uma pessoa, não foi para edificar o corpo. Está entendendo, sim ou não? Ninguém da igreja em si foi edificado. Agora em 1 Coríntios 12 ele fala outra coisa. Ele está falando em 1 Coríntios 12 de um dom para a edificação do corpo de Cristo. Ele não está falando um dom para que seja usado no evangelismo. Ele está falando agora de um dom que vai ser usado em 1 Coríntios 12 para o corpo de Cristo. Só que em 1 Coríntios 14 ele faz uma exceção à regra e aí nos complica tudo. Porque a gente já entendeu que a língua pode ser usada como um sinal para o incrédulo. A gente acabou de ouvir que 1 Coríntios 12 é para a edificação do corpo de Cristo. Só que em 1 Coríntios 14 ele fala assim, aquele que ora em línguas, a sua mente é infrutífera, mas ele é poderosamente edificado.
Ele fala mistérios aos homens, mas ora de maneira perfeita para com Deus. Ele edifica a si mesmo, edifica a si mesmo. Então agora entra um outro detalhe, que o Paulo acabou de abrir para nós aqui, quando ele fala em 1 Coríntios 14, que existe uma atuação das línguas que não tem nada a ver com a igreja local. Existe uma atuação que tem a ver comigo. Está entendendo? Vamos lá de novo. Setas direcionadas. Tem uma língua estranha que é direcionada para o não crente. Não crente. Como é que funciona isso, pastor? De duas maneiras. Uma, eu falo numa língua humana, e Deus de modo sobrenatural. Ou ele faz a pessoa ouvir na língua dela. Isso é um mistério. Eu posso falar e a pessoa está entendendo na língua dela, uma frase na língua dela, daquilo que Deus quer falar com ela. É uma possibilidade. Ou eu não estou falando recanta, eu estou falando numa língua humana que eu nunca aprendi e possivelmente jamais vou aprender na terra. E a pessoa sabe ela inteira, e ela está ouvindo assim, como você está ouvindo em português e está conseguindo entender. Ela ouve assim. É comum? Não tão comum, mas é uma operação desse dom. Aí, em 1 Coríntios 12, ele abre essa lógica falando, e é interessante que quando fala disso, não fala língua, fala línguas. E em 12, ele fala, 1 Coríntios 12, ele fala variedade de línguas. Dando a entender que esse negócio é mais amplo do que a gente possivelmente consegue compreender no primeiro momento. E em 14 ele deixa claro que esse negócio é mais profundo, que existe uma operação desse dom que não tem a ver com ninguém mais a não ser comigo. Está dando para entender isso ou não? Se você ler o 1 Coríntios 14, você vai entender. Ele está dizendo o seguinte, quando você, Wesley, ora em línguas, você não está edificando o Klaus, você não está edificando a Priscila, mas você edifica a si mesmo. Então eu estou lá no meu quarto orando, beleza, eu estou orando em línguas. Eu não estou nesse exato momento, segundo o contexto de 1 Coríntios 14, nesse exato momento, eu estou edificando a mim mesmo. 3. Mas tem passagem bíblica que o apóstolo Paulo fala que eu posso interceder de um modo que não é natural. E que eu não sei orar como convém, mas o Espírito intercede por mim. E aí ele faz coisas que ele quer me usar através da minha boca, mas que se expressa de modo oculto e misterioso, em prol de outra pessoa. Oh my God. Aí ele entra em 1 Coríntios 14 e fala assim, quer saber? Continue orando para poder interpretar, porque quando interpretar o negócio vai ficar violento. Mas ele não fala assim, se você morrer sem interpretar, pare de orar. Não, ele fala assim, ore em línguas, por quê? Porque você edifica assim mesmo, não para de orar. Eu oro todos os dias, eu oro mais que todos vocês juntos, ele fala. Eu não paro de orar, eu oro muito, ele está dizendo. Então ore. Mas só agora, só para entender, quando sai um negócio no culto, você está falando com quem? Quando fala em línguas? Depende, se eu estou falando só em línguas, eu estou falando a Deus, ou comigo mesmo, ou porque eu sou um chapado. Uma dessas 3 realidades. Agora, há situações, há momentos em que Deus nos faz entender. Pastor, você tem esse dom? Não. Mas há momentos que essa expressão se manifesta. Assim como eu não sou um dom ministerial, eu não tenho todos os dons ministeriais nem todos os dons espirituais, mas há momentos em que, de acordo com o Espírito Santo, que ele mora na nossa vida, ele quer fazer, e às vezes nós somos a pessoa que está ali para poder operar em Deus, e ele se encarrega de nos usar, mas não significa que eu tenha exatamente aquele dom ou não. Tem coisas, em algumas ocasiões na minha vida, eu já tive clareza do que eu estava orando, e eu comecei, a gente vai entender um pouco mais disso nos próximos dias, esse dom, ele é um dos menores, mas ele é um dos iniciais. E não é à toa que quando uma pessoa é batizada no Espírito Santo, a primeira coisa que a Bíblia nos mostra, é que o que acontece com ela fala em novas línguas, porque é um caminho para a manifestação do poder de Deus. Há um caminho para você profetizar, há um caminho para você discernir,
Há um caminho para você vencer tentações. Há um caminho para você poder passar por provações e conseguir perseverar. Há um caminho de manifestações de outros dons que começam por meio desse negócio chamado orar no Espírito. Márcia, queria fazer uma pergunta? Não consegue. Esses dons, eles estão em função da pessoa do Espírito Santo na nossa vida, a vida do crente, ok? Então não consegue. Não consegue. Ah, pastor, mas lá no terreiro também oro em línguas. Sim, mas não é a de Deus. Não é a do Espírito. A do Espírito é diferente. A do Espírito cumpre um propósito distinto. Os propósitos daqueles que não são de Deus é matar, roubar, destruir e causar engano. Os propósitos daquilo que Deus quer fazer é para liberar vida, vida plena, vida e abundância. Então aquilo que Deus faz por meio da expressão dos dons é sempre para poder cumprir um bom propósito, porque Deus tem bons pensamentos a nosso respeito. Acho que o Rubens, acho que deve ter levantado a mão em algum momento, ou foi impressão minha? Cosmopolita, falei a palavra cosmopolita, né? Perdão, irmão. Desculpa. Foi mal. Cosmopolita é uma cidade que ela é mais do que simplesmente uma cidade em si, limitada a uma cultura, mas ela é uma cidade multicultural. Como São Paulo, capital, por exemplo. Se você for para o centro de São Paulo, na região central, do evangelismo, não é nada incomum se você orar em árabe, se aproximar um muçulmano e Deus falar com ele em árabe através da sua vida, usando esse dom que eu acabei de falar. Não é nada incomum você falar em várias e várias línguas que você possa imaginar, porque São Paulo tem essa característica. Entre seus 12 milhões de pessoas, nós temos um grande número de pessoas que são estrangeiros ou descendentes de estrangeiros que vivem na capital. Então, cidades assim e igrejas que operam em cidades assim, uma vez que se colocam debaixo desse mover, costumam ser usados por Deus e ter algumas experiências dessas que eu acabei de dizer. É diferente de um contexto. Por que nós teríamos isso se todos nós aqui só falamos português? Entenda essa situação. Eu não teria por que entrar em ação esse dom de falar uma língua que não é conhecida pelo falante, mas é conhecida pelo ouvinte, porque os ouvintes falam a mesma língua do falante. Então, essa atuação perde sentido. Sim, Tânia. Lá no Estado do Espírito Santo? Não, é no Espírito Santo, sim, claro. Mudou a língua. Falava num dialeto, passei a falar em outro. É porque que acontece o seguinte, Tânia. É uma língua. É uma língua. Quando a gente fala com a língua, a gente não fala assim, ó. Tem uma língua na terra que a língua eles falam em javanês. Em javanês só tem 10 palavras. Não existe uma língua com 10 palavras, certo? Uma língua precisa compreender todas as realidades que existem naquele povo. Para tudo que eles veem, eles dão um nome para aquilo dentro daquela língua. Essa é a lógica. O que acontece é que assim, no meu entendimento, tá? No meu entendimento, e não é a Bíblia que diz, é a minha mera, humilde e rasa interpretação, é de que nós vamos avançando nesse processo, na medida que nós entramos nessa dependência do Senhor, do Espírito, de modo que, de duas uma, ou tem mais língua nessa história do que aquilo que nós começamos a orar, ou a própria língua que nós começamos a orar era apenas o primeiro beabá, e nós começamos lá, e hoje já fluímos muito mais daquilo que nós começamos a orar. Tem lógica explicar assim, pastor? Eu acredito que sim, porque na vida no Espírito eu acredito que existe um progresso, existe um crescimento. Não estou dizendo que é a mesma lógica do crescimento natural. E se fosse assim, 3 anos de IASIG, 3 anos de Wizard, é melhor do que 1 ano de Wizard. Certo? É a lógica. Quem está em 1 ano tem menos conhecimento do que já fez 3 anos.
Então, se eu explicar assim, eu estou explicando de uma maneira muito natural. Mas não estou falando de modo natural, estou falando em termos espirituais, que é o quê? Quanto mais eu me envolvo com aquele dom, mais eu fluo nele, mais eu cresço nele, mais experiência eu tenho com ele. Isso serve para tudo. Eu acredito que Deus me usa pregando. Mas eu tenho certeza que não é a mesma maneira, eficácia e a maneira em si, que quando eu comecei a pregar nos idos de 1999. Eu acredito que eu melhorei bastante. E eu acredito que daqui a uns 10 anos você melhora em nome de Jesus. Por quê? Porque eu sou bom? Não. Porque eu insisto naquilo que Deus me deu. E aí vai ficando melhor. Estou querendo dizer com isso o seguinte. E aí com isso a gente vai explicar um pouco mais. O tempo é sempre contra nós, né? Mas, por exemplo, vou dar um exemplo de um dom chamado palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento é um dom que basicamente nós podemos assim interpretar, que é uma revelação que Deus dá a respeito de algo ou alguém relacionado ao tempo presente ou ao tempo passado. Tá? Tem muita gente que fala assim, revelação. Fala assim, revelação, parece que... E não sabe exatamente o que está falando. Quando fala revelação, as pessoas perguntam, na tua igreja tem revelação, Tânia? Alguém já deve ter perguntado para você, na tua igreja tem revelação? Porque na minha tem. Na igreja tal tem revelação. Aqui tem revelação, lá tem, não tem. Elas estão falando do quê? Elas estão falando, tem gente que tem a palavra de conhecimento. Elas não sabem o nome do dom, elas falam assim. Então, o nome do dom que elas estão se referindo é, você chegar num ambiente, em que no momento de oração, alguém fala de algo que você já viveu ou está vivendo. E é certeiro. Assim, tiro e queda. Meu Deus do céu, quem falou? O Espírito Santo falou. É assim. Isso é a revelação. Para ser mais claro, mais bíblico, 1 Coríntios 12, quando o apóstolo Paulo fala de palavra de conhecimento, está falando disso. Agora, a pergunta que não quero calar, que é, pastor, uma pessoa que flui nesse dom, ela sabe tudo de todos, atua a qualquer hora, então porque ela não joga em alguma coisa certa, não ganha prêmio, não faz, né? As pessoas têm muito essa lógica de pensar assim, meu Deus, vai virar milionário, assim, acertar tudo que é sorteio e tudo, é tudo ganhando. Bom, primeira coisa importante explicar, o dom não é para ela. Já matou a loteria esportiva aí já. Acabou com a loto, sei qualquer coisa. Acabou. Primeiro que isso não é de Deus. Deus abençoa o fruto do nosso trabalho e não lançar sorte a respeito daquilo que é dinheiro. Segundo que na verdade esse dom não é para o meu próprio uso, mas ele é dado em função do outro, ok? Agora, se você perguntar, porque tem pessoas que elas são muito estereotipadas, elas têm um estereótipo de infalível. Algumas pessoas, principalmente no ambiente pentecostal ou não pentecostal, quando elas fluem muito nesse dom, elas parecem meio intocáveis, assim, parece que não conseguem se aproximar e perguntar nada que seja, assim, até com vergonha de perguntar para a pessoa como é que ela flui tanto, como é que ela acerta tanto. Tem gente que acerta RG, CPF, aonde mora, aonde nasceu, o que aconteceu em 98, é sempre, meu Deus do céu, mas isso é uma sumidade. Aí ninguém tem coragem de perguntar como é que flui. A verdade é, e essas pessoas às vezes não falam como que funcionou, que quando ela começou nesse processo, ela recebeu um sinal, um sinalzinho, entende? Ela começou com uma impressão grosseira, violenta, aqui dentro, assim. Uma voz interior, e na verdade a voz do próprio Espírito Santo na vida do crente, que gerou uma suspeita. E ela decidiu levar a sério essa suspeita. E ela decidiu agir em função daquilo que ela recebeu. E o que aconteceu? Entrou em ação um princípio bíblico que é o princípio de que aquilo que você valoriza, cresce. O princípio bíblico de que aquilo que você cuida, aumenta. Se você é fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Isso funciona em relação aos dons também. Então, isso vale para toda a lógica do dom. A palavra de conhecimento é um exemplo. Então, para uma pessoa fluir nesse nível, tem pessoas na Terra que fluem nesse nível? Sim, conheço algumas. Um grande mover de Deus se manifesta por meio dessas vidas. Sabem tudo? Não. Estão tapadas para algumas coisas? Completamente. Meu Deus, como é que pode um profeta fazer tanta besteira? São tapadas. São péssimas para um monte de coisa. Você fala assim, não, mas porque a gente acha que profeta é perfeito em tudo. Não.
ele tem a capacidade de ouvir o que Deus quer falar, por exemplo, na atuação desse dom, em relação ao presente ou passado de uma determinada circunstância ou de uma determinada pessoa, ok? E pá! Mas isso é graça, imerecida, não é dele. Agora, o que envolve o ser humano nessa história, o crente ali? Ele se permitiu crescer. Como que ele cresceu? Sendo fiel naquilo que recebeu. Deu para entender? O cara que paga, vamos dar um exemplo agora, liberalidade. O cara que paga $1 milhão para poder fazer uma cruzada, ele não começou dando $1 milhão para poder pagar uma cruzada. Ele começou a ouvir Deus falar com pequenos valores. Ele foi crescendo no ato de ser liberal, ter liberalidade no seu coração. E Deus foi fluindo e foi abastecendo a terra com aquilo que Deus queria fazer por meio de um homem como esse. Está entendendo o que eu quero dizer? Quem flui em dons de curar, não é necessariamente uma pessoa que olha e fala assim, artrite, ali ó, dor de cabeça, né? A enxaqueca ali, ó, tô vendo, joelho estourado. É assim, pastor? Alguns sim, mas é assim que começa na vida de todos? Não. Às vezes é um detalhezinho, e às vezes funciona assim, comigo pelo menos funcionou assim. Em alguns momentos específicos, eu sinto no meu corpo um sinal de Deus, de uma dor que não é minha, que não tem nada a ver comigo, mas naquele momento se manifesta. Ai meu Deus, já aconteceu. Aí o que você tem que fazer? Você tem que ser atrevido o suficiente para perguntar. Tem gente que enfeita o pavão, né? Tem gente que fala, ai, shake, e vai. Às vezes quebra a cara. Às vezes, eis que vejo um homem na sua vida, tá do lado, às vezes, entendeu? Então, às vezes tem esses equívocos grosseiros que pode dar erro. Às vezes é mais fácil ir no caminho da simplicidade, sem grandes espalhafatos. E perguntar. Por exemplo, você está me mostrando um homem na sua vida, ele está com uma dificuldade e tal, Tânia. Quem é esse homem? Como é que você está vendo? Ele é um homem assim, assim, assado. É o meu esposo. Pronto, ufa, ele tem esposo. De repente eu dou um tiro errado, porque eu estou interpretando em cima daquilo que Deus disse. Isso é comum de quem começa a fluir. Acha mais do que precisa, interpreta, cria, adicione, aí se arrebenta. Então eu não estou querendo dizer com isso que há um caminho que nós podemos ser mais assertivos e ir crescendo como um estudante, como um aluno, na dependência de um professor. Pergunta aqui, vai ali, tateia aqui, experimenta. É um mover de uma universidade do Espírito que a gente precisa caminhar. E Deus tem isso. Eu estou falando de realidades, talvez você pense, meu Deus, isso isso é muito mais comum em operação na nossa vida do que a gente imagina. Só que a gente despreza muito, porque a gente acha que a nossa carne está pensando essas coisas. Isso é coisa da minha cabeça, né? Coisa da minha cabeça, é coisa da minha cabeça. Acordei pensando na fulana, mas isso aí deve ser intuição feminina. Acordei, não sei, mas parece que vai acontecer alguma coisa. Acho que deve ser premonição. A gente fica dando nome para nomes diabólicos, para coisas que às vezes o Espírito Santo está falando, a gente fica denominando como se fosse coisa do capeta, ou coisa do mundo, ou coisa da nossa carne. Quando na dependência de Deus nós estamos, Deus tem o direito de falar, fazer e agir como Ele quer, usando a nossa vida. Você ia perguntar alguma coisa, Pamela? Se uma pessoa que não tem o Espírito Santo, segundo a pergunta que a Márcia fez, né, se ela pode falar em línguas, biblicamente não. Biblicamente não. Teve um cara chamado Simão, um mágico, que ele viu e ficou tão encantado com esse negócio, literalmente encantado, porque ele achou que era uma obra de encantamento. Ele falou assim, eu quero esse negócio, quanto custa? Eu quero esse negócio, porque eu conheço umas magias loucas aqui, e eu já fluo nelas, eu quero essa aí também, eu quero adicionar ao meu trabalho de mago e de mágico. Foi repreendido, e não é assim que funciona, né? Ele tinha interpretado como um descrente dessa realidade, achando que era uma coisa assim que poderia ser adquirida, que tinha um valor para poder ser cobrado, para poder receber, quando na verdade é um dom do Espírito sobre alguém que crê, sobre um crente em Cristo Jesus. Pode ser, Pamela, que essa pessoa acaba de crer em Jesus, firmar um compromisso com o Senhor, e ela pode ser surpreendida por uma experiência sobrenatural de Deus, e ser batizada no Espírito Santo, e fluir em algum dom espiritual. Isso não é um exagero, uma impossibilidade, porque a Bíblia fala. Tem pessoas que assim creram em Jesus e logo, ao crer em Jesus, foram cheios do Espírito Santo.
E entrou uma discussão, a igreja primitiva em Atos dos Apóstolos começou a brigar, mas pode ou não pode batizar? Isso é de Deus ou não é? Porque, meu Deus, eles são gentios, não são judeus. E aí essa discussão, porque eles não estavam entendendo como que podia pessoas tão novas na fé assim, já serem cheias do Espírito Santo. E a Bíblia vai nos explicar que isso é possível. Às vezes o batismo do Espírito Santo vai ser antes do batismo nas águas, por exemplo. Ok? Tinha alguém mais levantado a mão aí, mas eu acho que eu perdi a pessoa. Mas também perdi já o tempo também, né? Já deu. Já era, fica para a semana que vem as outras explicações. A gente vai por partes e até o final a gente vai explicar as perguntas do Rubens. A gente vai responder as perguntas do Rubens. Mas uma coisa importante para ver se você já entendeu alguma coisa que a gente está tateando aqui nessa mensagem. Língua estranha, falar em línguas, variedade de línguas, orar no Espírito, língua dos anjos, tudo a mesma realidade. Você já conseguiu entender que existem alvos distintos nessa história? Você já conseguiu entender isso? Que tem hora que essa manifestação envolve o descrente para que ele creia. Tem hora que ela envolve como um dom que vai se juntar com o outro e vai ser usado para a edificação do corpo de Cristo, ou seja, dos crentes da igreja. Tem hora que essa atuação vai ser para minha própria edificação. E tem hora que vai ser para mim orar de longe e interceder por outra pessoa. Deu para entender? Descrente, o crente, eu e alguém passando por alguma necessidade que Deus me lança em oração em línguas em prol dela, por alguma coisa que Ele quer fazer naquele momento. Semana que vem a gente embasa mais esse negócio, a gente traz mais bagagem, palavra de Deus, Bíblia, para a gente poder entender essas 4 realidades aí, desses tipos de línguas que nós acabamos de dizer. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé e nós vamos encerrar. A Tânia escreveu um recadinho aqui, de agradecimento. Paulo César, cunhado, agradece as orações que foram feitas, ele está super bem, falando, saiu da UTI, Deus é bom. Sim, mas já está se recuperando muito bem. Glória a Deus, Deus é bom. Deus tem feito grandes coisas no nosso meio, aleluia, aleluia. Obrigado, meus amados irmãos, pela participação, pela presença. Que você possa cada dia mais e mais crescer nessa dimensão da dependência do Espírito Santo. Eu compartilhei algumas coisas com vocês aqui hoje, espero que isso possa te incentivar a você crer que isso é para você também. Que você possa querer, que você possa pegar para você mesmo, falar assim, eu quero esse negócio. Porque eu disse no primeiro dia que eu expliquei sobre isso, que tudo isso que a gente está falando envolve um tema que se chama fé. E é pela fé que a gente se apropria dessas realidades. A fé é a certeza daquilo que eu espero. Se você não espera, então já era, não vai ter. Mas se você espera e tem certeza daquilo que você espera, então é a sua fé que está atuando. E pela fé, essas realidades podem e vão, em nome de Jesus, se manifestar na sua vida. Amém, querido? Você consegue